Então, bora lá. Na aula passada, eu fiz uma abordagem com vocês sobre o conceito de arte. Falamos um pouco sobre pré-história, fizemos um panorama também sobre a questão das Vênus, né, principalmente as Vênus pré-históricas, a Vênus de Milo e a mulher contemporânea. Falei rapidamente sobre a questão de Egito e Grécia. E hoje eu vou falar sobre leitura, análise e releitura. Dentro dessa abordagem é importante, primeiro, porque vocês têm uma tarefa que chama releitura fotográfica, e a gente precisa entender esses termos, porque normalmente, principalmente o termo de releitura é usado de forma errônea. Normalmente as pessoas entendem por releitura um processo de reprodução de uma imagem, fazer exatamente igual, reproduzir exatamente igual. E a releitura tem as suas disparidades, né? A releitura, ela é você se inspira em uma obra e você tem aí a possibilidade de trazer o seu contexto, a sua história, né? Não é fazer diferente, mas é se inspirar e trazer elementos que são característicos seus para um processo de construção de uma imagem. Então, para começar, eu vou recapitular com vocês aqui, vou compartilhar a tela aqui com vocês. A gente falou sobre Romero Brito, né? E aí eu trouxe para vocês aquela questão de que o Romero Brito, ele não é artista, não é considerado artista porque ele não tem uma inovação na arte, porque ele não cresceu, né, em termos de estrutura de obra de arte, ele não há modificação em suas obras. E aí, como eu tinha citado a questão do Pablo Picasso, eu trouxe para vocês aqui para a gente entender um pouquinho sobre Picasso, e mostrar para vocês que Picasso, quando ele chega aí para o cubismo, ele passa primeiro por todo o processo de construção do desenho, pelo processo de idealização desse desenho. É todo um processo criativo e também um processo de técnica. Então, nós temos aí 3 representações do Picasso, desde os desenhos de esboço até pinturas realistas. Essa pintura do meio representa uma das fases do Picasso, que é uma das suas fases chamada de fase analítica, onde ele traz essas representações que não estão tão distorcidas, né, e a fase chamada a fase azul, também conhecida como fase azul. Essa representação da figura humana. Então, o Picasso, ele antes de passar pelo processo de desconstruir uma imagem por meio das formas geométricas, né, que o cubismo vem abordando, ele sente a necessidade, ele passa por todas essas fases do artista, que é aprender a desenhar, a pintar, a esculpir, testar diversos instrumentos, diversos mecanismos, fazer um processo de experimentação mesmo, vendo o que funciona, o que não funciona. Então, a gente percebe nessas 3 imagens uma evolução do artista. Então, ele começa a fazer esse processo de construção da obra, do desenho, né, de pensar sobre, para depois ele chegar ao ponto desse momento aí que a gente vai chamar de desconstrução, quando ele passa para as obras cubistas. Essa imagem não é do Picasso, tá? Eu trouxe aquelas 3 primeiras para a gente entender esse processo de evolução, porque eu vou trazer agora, explicando o que é uma releitura, a partir de obras do Picasso, que ele faz esse processo de representação das meninas de Velázquez,
que é um pintor barroco. Esse pintor barroco, o Picasso, faz várias releituras dessa mesma obra. Então, a gente consegue ver uma experimentação mesmo ali, uma tentativa de colocar as suas características, que eram características cubistas, dentro dessa imagem. Então, essa obra do Velázquez, ela representa a família real espanhola. Você tem a representação da Teresa, né, que é essa moça lourinha com esse vestido bege no centro da imagem. Nas laterais tem as damas de companhia, e este homem ali com essa vestimenta, com esse detalhe na manga entre cinza ali, essa vestimenta preta, é a representação do próprio artista. Então, o Velázquez, ele traz esse diferencial na arte dentro da sua obra, né, que é uma obra barroca, trazendo o artista representando ele mesmo na sua obra, como se ele estivesse vendo essas meninas por meio de um espelho para fazer esse tipo de representação. Então, o Picasso, ele vai para pega essa imagem e começa a fazer a releitura. E o que é essa releitura? Essa releitura é essa capacidade que a outra pessoa tem de se inspirar numa obra de arte, numa imagem, de um modo geral, e inserir alterações que estão de acordo com as suas vivências, com o seu contexto. Então, vou mostrar para vocês aqui, a próxima imagem, é um recorte de uma das obras do Picasso. Deixa eu aceitar aqui mais um pessoalzinho chegando atrasado. Essa obra, vocês podem ver que esse recorte, né, da Teresa, é esse recorte onde o rosto já é um rosto mais circular, esse pescoço já é um pescoço mais triangular, é quando o Picasso começa já a fazer essa caracterização por meio das formas geométricas, até um ponto do cubismo que há um processo total de desconstrução. Deixa eu aceitar aqui, porque acho que tem mais alguém aqui querendo entrar. Gente, me dá só um minutinho, rapidinho. Desculpa, galera. Cenas dos próximos capítulos. Para a situação do home office das APNPs. Vamos lá. Então, a gente tem aí essas duas obras, né? Uma obra, essa primeira aqui é a obra do Picasso, onde a gente tem essa representação, né, igual eu falei, da cabeça mais circular. A gente consegue ver esse vestido aqui, ele não tem essa forma arredondada, igual na primeira imagem tem, na segunda imagem tem, né, esse detalhamento todo. Ele parece um trapézio, né, que é uma das formas geométricas. Então, traz esse processo de desconstrução mesmo. Nós temos aí a comparação da obra como um todo, que é As Meninas de Velázquez, que é essa primeira obra, é a obra original, vamos colocar assim, né? Não que a segunda não seja, porque é uma releitura, mas vamos colocar assim. Essa obra
do Velázquez e a releitura do Pablo Picasso a partir dessa obra. Então, a gente tem aí uns tons de entre cinzas, né, cinza e marrom, nesse processo de releitura, e toda ela inspirada nessas questões das formas geométricas. Outra releitura, igual vocês estão vendo aí, ó, foram 58 releituras que o Pablo Picasso fez das Meninas de Velázquez. Esse processo aqui, na segunda imagem, ele já traz uma releitura usando a questão da cor. Então, ele tem aqui a cor, né, a forma geométrica, trazendo a caracterização cubista, né, com essas formas geométricas, e ainda traz a cor, que é uma cor completamente diferenciada daquilo que a imagem original, né, se apresenta. Alguma dúvida até aí? Tá tranquilo? Quando o Martim fala, atrapalha muito vocês? Qual que é o nome dele, ô Thalita? Martim. Martinho. Martim. Porque ele estava chorando muito aí. Tem hora que não dá, não, gente. Não tem problema não, bom que eles estudam com a gente e viram um artista. Deixa eu só ver se minha. Ah, pronto. Minha carga do computador estava acabando. Então, bora lá. Então, deu para a gente poder, dá para vocês poderem perceber, além dessa questão da releitura, que a releitura é esse processo de inspiração, né, e essa capacidade que a pessoa tem de se inspirar no processo, né, na obra de arte, e ainda construir uma imagem nova a partir das suas características. No caso do Pablo Picasso, as características cubistas. Saúde. As características cubistas, que era essa questão da desconstrução, a questão dessas formas geométricas. Ele tá bravo, gente. Nossa, tá difícil hoje. Vamos lá. A gente consegue. Outro ponto que eu quero falar com vocês hoje, né, é sobre leitura e análise de imagens. Qual é a diferença entre leitura, análise e releitura? Releitura eu mostrei para vocês um exemplo, depois a gente vai fazer outro. Eu queria que alguém tentasse fazer uma leitura dessa imagem. O que é a leitura de uma imagem? A leitura nada mais é do que um processo de descrição detalhado daquilo que você está vendo. Você não vai inserir nenhum questionamento. Você vai apenas descrever para uma pessoa, né, descrever por meio da escrita, ou descrever por meio da oralidade, que é o que a gente vai fazer aqui, aquilo que você está vendo. E você não vai se questionar nesse momento, porque essas questões, elas são coisas da análise de imagens. Então, alguém pode se prontificar para apenas descrever o que vocês estão vendo? É uma pessoa sentada pensando, que ela tá com o braço assim debaixo do queixo, pensando. Uhum. Mas se a gente for descrever assim detalhadamente, dentro dos processos artísticos, questão da cor, da forma, de repente possível tipo de pintura. Cara, ele usou cores bem fortes, que é o azul no fundo, tem um sol, um cacto. Desculpa, repete para mim, por favor. Eu pedi para fechar a porta, que meu marido está em reunião e ele estava falando alto ali na sala e eu acabei não te ouvindo. É que assim, você tá falando para comentar sobre. Eu vejo uma pintura com cores bem fortes, dá para ver tamanhos exagerados, né? Porque é o tamanho do pé desse cara aí. Uhum. Um cacto, um sol
E é isso que eu vejo. Uhum. Agora que eu percebi que acima do joelho dele é o braço dele, eu achei que era o nariz dele. Muita gente confunde, tá? Muita gente acha que é o nariz, mas na verdade é um braço. Ele está apoiado, apoiando o braço no joelho e na cabeça. Vou aceitar mais um alguém aqui. Vamos lá. Então, olha só. Primeira coisa do processo de leitura. A gente tem que estabelecer alguns critérios. O que são esses critérios? São, por exemplo, eu vou começar pela cor, né? Então, num processo de coloração, eu vou dizer quais cores tem nessa imagem. Então, eu posso começar dizendo que o fundo dessa imagem tem um tom azul, que a representação humana, né, ali, né, nela, tem uma coloração de rosa salmão. O cacto e onde ele se apoia tem uma coloração verde, e normalmente a mesma coloração. E aí, peraí, gente, que eu tô apelando aqui, para ele ficar quietinho aqui, peraí. Um processo de apelo aqui. Pronto, eu aqui no redor. A gente apela para uma musiquinha. É desse jeito. Olha lá. Pronto, começou. Aí, então, da coloração é basicamente isso aí. Aí, se a gente for pensar na forma, é um expressionismo. Na verdade, a Tarsila do Amaral, que fez essa obra, ela é uma artista com inspirações expressionistas e surrealistas. Por que a gente não vai dizer que é uma obra realista? Porque ela, de fato, não é uma obra realista. Ela é uma obra... porque ela não tem, apesar dela compor características humanas, a gente entender, ela não está próxima do que é o real. Ela é uma obra em 2D, há uma desproporção da imagem, a cabeça muito pequena, os membros exagerados. Então, a gente vai trabalhar com a questão dessa forma. Então, como é que faria a caracterização desse ser humano? Um homem sentado, com as suas pernas encolhidas, né, o joelho próximo ao tronco, os pés maiores, né, desproporcional ao tamanho do corpo, um braço alongado, e sua mão também desproporcional com relação à questão do tamanho do corpo, e uma cabeça pequena, onde é apoiada com o seu braço esquerdo, com o cotovelo sobre o joelho. Outro ponto de análise, que é próximo à cabeça dessa pessoa, há um círculo, há dois círculos, um dentro do outro, um amarelo e o outro laranja, assemelhando-se a um sol. A gente não pode dizer que de fato é um sol, mas a gente pode dizer que assemelha-se ao sol pelo fato de estar ali ao lado de um cacto. Um cacto que ocupa a maior parte do lado direito, né, vertical direito da obra, e finaliza ali, né, terminando ali atrás desse pé que chega a ser desproporcional a isso. Então, esse seria uma leitura. Ou seja, eu não disse nada do que não tem nessa obra de arte. Eu disse apenas o que tem nela. Não levantei nenhuma suposição. A única suposição que eu coloco é a questão do sol, em função da forma como ele está ali representado. O processo de análise da obra vem no sentido de mostrar
o porquê que esse homem, né, esse ser humano, é representado dessa forma. Por que o artista escolheu, de repente, essas cores e não outras? Por que ele está nesse processo de deformação essa deformação aí do desenho, né? Essa falta de proporção. Então, a gente tem que analisar, e essas respostas, elas vão se dar por meio de pesquisas que vão ocorrer em função da data da obra, do título da obra. Não vai ser apenas suposições, eu acho, assim, sabe, aqueles levantamentos hipotéticos sem nenhum contexto. A gente começa a ver, por exemplo, a data da obra. Foi uma obra que é da década de 20. É uma obra que é da década de 20. Então, na década de 20, o que estava acontecendo? É uma obra brasileira. O que acontecia no Brasil e no mundo nesse período? Então, nesse período, acontecia o processo de industrialização no Brasil, a vinda de muitas pessoas do Nordeste para São Paulo, que era, né, que a gente chama do eixo Rio-São Paulo, para o estado de São Paulo. Então, esse processo de industrialização, ele cresce e faz com que essas pessoas do Nordeste venham para cá para trabalhar. A Tarsila do Amaral, ela colocou o nome dessa obra de Abapuru. Abapuru é um termo indígena e ele significa o homem que come gente, né? O homem que come o próprio homem. Isso se dá por conta desse processo de exploração do homem pelo homem. Então, esses membros, né? Esses membros maiores, por conta da questão do trabalho mesmo, desse trabalho manual, do trabalho árduo no processo de indústria. Essa cabeça pequena é porque as pessoas que detinham o poder naquele período não queriam que as pessoas pensassem, elas queriam que as pessoas, de fato, trabalhassem, elas queriam que executassem as tarefas. Pode falar. Eu achei que fosse esse negócio de o homem come homem, porque teve uma época, né, que a gente só fazia obras inspiradas no exterior, e aí a Tarsila fez essa obra aí tipo uma coisa brasileira mesmo, e aí ela queria dizer que ela estava tipo comendo as interferências exteriores e fazendo uma coisa brasileira. Eu achei que fosse isso. Então, faz sentido o que você fala, porque o movimento de arte moderna no Brasil, essa obra é uma das obras representativas da Semana de 22, que é do movimento de arte moderna, onde esses artistas se reuniram para poder fazer intervenções em função de uma arte genuinamente brasileira e de uma arte que valorizasse a raiz e valorizasse a identidade do Brasil. Isso se dá por quê? As pessoas estavam muito acostumadas a consumir uma arte europeia, né? Uma arte que não se dava, de fato, no Brasil. Uma outra situação que acontece também por conta da Semana de 22 é com a artista Anita Malfatti. A Anita, ela foi extremamente criticada por Monteiro Lobato por conta da exposição que ela fez, e a Anita tinha traços expressionistas, ou seja, não era aquela obra com aqueles contornos perfeitinhos, com aquelas obras mais realistas, né, com aquele cabelinho certinho, o narizinho no lugar. Eram obras onde ela trazia a expressão. E ela teve sua exposição extremamente criticada por Monteiro Lobato. Lázaro Segall é um outro artista, desculpa, mas eu não vou lembrar a nacionalidade dele, mas viveu no Brasil durante muito tempo. O Lázaro Segall, ele faz uma exposição praticamente na mesma época, só que ele já tem uma crítica positiva dessas pessoas, né, da literatura,
dos escritores. E aí os artistas foram, né, a favor da Anitta nesse período, porque eles se doeram, né, vamos dizer assim, se doeram com relação às críticas realizadas por Monteiro Lobato, porque era uma artista, primeiro que era uma artista brasileira, segundo que ela tinha uma expressão própria, e terceiro que se a gente fosse comparar em termos de técnica, a técnica dela era muito semelhante à técnica de Lázaro Segal, então não havia motivo para aquele tipo de crítica. E aí os artistas, né, se reúnem nessa tentativa de buscar uma valorização desse cenário da arte no Brasil, tanto na música quanto nas artes visuais de modo geral. E aí, só que aí, quando a Tarsila faz essa obra, ela dá essa obra de presente para Oswald de Andrade, que foi o marido dela, a ideia é fazer uma crítica com relação a essa questão do processo de industrialização. Primeiro, apresentar de fato essa visão do Brasil, né, do Nordeste, mas não era só uma visão bonita do Brasil, mas era uma visão onde as pessoas poderiam refletir, fazer uma crítica e refletir sobre como é que é esse povo, como é que está esse povo. O que é a sociedade capitalista, o que é essa sociedade burguesa, ela quer dessa pessoa que vem do Nordeste. Ela quer o trabalho, e ela quer um trabalho que é barato. E esse trabalho barato, né, na época, ele se dava porque as outras pessoas, por exemplo, os imigrantes italianos, os imigrantes europeus, de modo geral, eles não vinham para o Brasil para poder fazer trabalhos, esse tipo de trabalho. Era raro. Eles vinham para o Brasil porque foram loteados, né, territórios, num determinado período do Brasil, foram loteados territórios para que as pessoas começassem a povoar esses territórios. Por isso que a gente tem muita imigração italiana e muita imigração alemã, muita imigração de fora aqui no Brasil. Porque essas pessoas, de uma certa forma, ganhavam esses territórios para poder torná-los produtivos. E aí vem a Tarsila e faz essa obra com o intuito de fazer essa crítica ao processo de industrialização, porque as pessoas que vinham trabalhar, em sua maioria, eram do Nordeste até hoje. Muita gente sai do Nordeste para trabalhar nos grandes centros, para poder tentar dar uma vida melhor para as famílias. E aí, o que representa o Nordeste? O cacto, o sol. O que vai representar? Por que essa cabeça pequena? Porque eles não queriam que essas pessoas pensassem. Eles não estão falando, a Tarsila não está falando que nordestino não é inteligente, ela está falando que o que essas pessoas que dominavam o poder queriam era que fosse pessoas que pudessem ser dominadas pela sua situação econômica, pela sua situação cultural, né, a falta de acesso aos bens culturais. Martim, não joga, filho. E os pés grandes, esses membros grandes, por conta dessa questão do trabalho, né? O que a indústria queria? Pessoas que trabalhassem. Que tipo de trabalho era? Era um trabalho onde ele era executado, em sua maioria, pela força dos membros mesmo, pela força das pernas. Uma aluna hoje de manhã perguntou para mim o seguinte, assim, professora, por que representar ele nu, né? Aí uma suposição que nós chegamos, foi a questão seguinte: normalmente essas pessoas vêm do Nordeste sem nada. E aí, se a gente for comparar com obras que representam a burguesia, né, que representam aí, vamos colocar aí, no Brasil seria a burguesia, mas se fossem em determinados locais que representam a nobreza, normalmente essas pessoas são colocadas de roupa. E aqui, talvez, fosse essa ideia de que essas pessoas, de fato, chegam aqui sem nada, e elas só podem oferecer
o trabalho braçal, né? O trabalho delas enquanto um ser que vai pegar peso, vai fazer trabalho em série, enfim. Então, isso é uma análise de imagens. O que nós fizemos a princípio foi uma leitura de imagens. E depois, quando a gente começa a se questionar os motivos pelos quais essas obras acontecem, isso se chama análise. Existem diversos tipos de análise. Normalmente, essas análises elas vão do caráter histórico, principalmente, levando em consideração esse período, né, onde que essa obra foi criada, o local onde ela foi criada, normalmente o país, né, e a gente começa a analisar, aqui não, filho, o que a gente começa a analisar o que acontecia naquele período, para que a gente consiga entender o que estava se passando e quais foram os motivos que levaram esse artista a expor, né, às vezes a cultura humana dessa forma, ou a expor, a usar determinado tipo de material, porque às vezes é um material inovador. Por exemplo, a gente vai ver mais para frente a Mona Lisa, que traz o uso da tinta a óleo, traz o uso da técnica do esfumato, traz a questão da perspectiva, que eram elementos que foram criados naquele período. Então, esses artistas começam a explorar essas coisas. Entendido, galera? Essa diferença aí entre... Calma, cara! Essa diferença entre leitura e análise de imagem? Você consegue. Sim, dá pra entender. Não, depois ele dorme. Tchau. Dá um tchau aqui pra galera aqui. Vem cá, dá um tchau, pessoal. Tchau, peraí. Deixa eu parar a apresentação aqui, você dá um tchau. Olha como é que eu vou sair assim, já atrapalhei metade da aula, cara. Dá um tchau pra galera. Tchau. Tchau. Viu? Manda um Tchau. beijo. Tchau. Manda um beijo. Faz um coraçãozinho pra eles. Ele tá fazendo, dizer que tá fazendo um coraçãozinho. Ele tem quantos anos ou meses? Ele tem 1 ano e 2 meses. Olha. Meu Deus. Olha, por isso que eu sou um bagunça. Olha, eu não aguentei essa aula de arte, não. Eu prefiro me retirar. Vamos lá, gente. Obrigada e desculpa aí, tá? Mas tem hora que não dá para poder ir lá socorrer, não. Tava chorando demais e aí começa a desconcentrar aqui. Eu prefiro, às vezes, trazê-lo, porque é complicado. Vamos lá. Deixa eu parar o mundo bita aqui no meu celular. E tentar voltar, porque a criança fez um furacão na minha mesa. E ele não fica escutando, só escuta no máximo a minha voz. Deixa eu voltar a compartilhar a tela com vocês. Então, olha só. Conseguem ver a Mona Lisa, que eu falei agora? Sim. Beleza? Sim. Aí, galera, igual eu falei com vocês, tem esses arbustos no final da imagem, parece que estão embaçados. Na verdade, essa ideia desse embaçamento, ela não é problema na imagem, ela é feita de forma proposital para dar essa caracterização também para a perspectiva, né? Que é como se a sua visão mesmo tivesse embaçada, igual quando a gente olha uma coisa muito distante e o final ali a gente já começa a ver mais embaçado. Essa técnica... Então é tipo um modo retrato que embaça o fundo da foto, tipo isso? Tipo isso, só que era feito com tinta. Era feito de forma manual. Mas, ao mesmo tempo, se você perceber nessa partezinha, vocês conseguem visualizar o meu mouse? Sim.
Então, essa partezinha aqui, vocês podem perceber que não tá tão embaçado, ó. O que vai embaçando é essa parte superior aqui, atrás da cabeça dela. Essa parte que não tá tão embaçada. Então, ele usa, nessa parte superior, uma técnica chamada técnica de esfumato. Essa técnica foi criada no período renascentista. Foi muito importante para poder dar essa ideia de desfoque, ao mesmo tempo trazer também esse fundo para a imagem, porque antes não tinha esse fundo na imagem. Essa ideia aqui de baixo, desses caminhos aqui, essa questão da perspectiva, é onde eles começam a fazer os estudos da perspectiva, principalmente com embasamentos na matemática, né, nas ciências exatas, que são tudo cálculos geométricos, para poder dar essa ideia de perspectiva de uma forma mais realista. É uma criação, surge lá no final do período medieval, mas se desenvolve, de fato, no período renascentista. Outra criação é a tinta a óleo. Então, assim, quando eu falo dessa técnica do esfumato, essa técnica, ela foi utilizada por muito tempo, e hoje ela é usada, por exemplo, talvez vocês fizeram trabalhos aí em escola, quando vocês raspam o lápis e passam o dedo, fica aquele esfumaçado, né? Essa é um tipo de técnica dessa. Então, só que eles conseguiam fazer isso com as tintas, com os materiais que eles usavam ali na época, e que a gente traz ainda hoje, que só foi por conta do processo de industrialização, foi sendo melhorado, lógico, mas a base mesmo dessa questão dessas criações, ela surge no período renascentista. Então, vamos lá. Falando de leitura, releitura e análise de imagens. Leitura. Se a gente for fazer uma leitura, nós temos a representação de uma mulher, que ocupa quase toda a obra. Essa obra está representada na vertical, que dentro aí de um escopo mais atual, a gente chamaria que é um formato de retrato, né? Se a gente for pegar ali naquele igual do Word, por exemplo, retrato, paisagem. É um formato de retrato, está na vertical. Essa mulher está com os braços cruzados, o direito sobre o esquerdo, aparentemente sentada. Por que eu posso dizer aparentemente sentada? Porque eu tenho a sensação que ela está apoiando esse braço ou no colo ou em alguma coisa que dê esse suporte. Eu não posso afirmar que ela está em pé, nem que ela está sentada, mas eu posso supor. Porque não tem nenhum outro elemento na imagem que afirme que ela está, né, nessa posição. O seu vestido mostra parte do colo ali, do pescoço, e aí você pode falar desse detalhamento, desse vestido, né, dessa roupa. Por que eu vou dizer que é um vestido? Porque no período renascentista, se a gente for pensar aí no Renascimento, que vai ali entre o século XIV ali, o XVI ali, normalmente as vestimentas femininas eram vestidos, né, então por isso que a gente pode dizer que é um véu sobre o cabelo, um olhar frontal, ou seja, ela está olhando para frente, um sorriso labial, esse sorriso não mostra os dentes, né, não é um sorriso aberto, é um sorriso labial, apenas um leve esticar dos lábios. Quais são as cores? As cores são tons terrosos. Nós temos aí ocres, né, que são esses marrons amarelados, uso do marrom, do preto, alguns tons de verde no fundo, que fazem essa representação desses arbustos, leves tons marrons avermelhados no caminho que se segue. Então, ou seja, eu fui dando vários detalhes e poderia dar mais, fazendo apenas uma leitura dessa imagem, que é
apenas descrever aquilo que eu estou vendo. Lembrando, na leitura de imagens, a única coisa que eu posso supor é, por exemplo, um elemento que é parecido, ou essa situação de uma posição dela por conta de um posicionamento de mão, mas eu não posso afirmar coisas contextuais, porque isso eu faço na análise de imagens. Na leitura de imagens é apenas uma descrição daquilo que eu estou vendo. Entendido até aí esse processo de leitura de imagens? Sim. Nossa, que voz de desânimo. Sim. Nossa, Sim. pelo amor de Deus. Vou mostrar para vocês um negócio daqui a pouco. Depois a gente vai falar mal do Romero Brito. Outro ponto. Adoro falar mal do Romero Brito, tá? Se vocês tiverem coisa para falar mal dele também, podem falar. Aí só que a gente faz o seguinte, a gente para a gravação, tá bom? Eu não quero que usem nada disso contra mim. Se a gente for fazer uma análise, existem diversas teorias da Mona Lisa. Quem foi essa mulher? Por que esse sorriso enigmático? Qual é esse contexto? Esse contexto é o contexto renascentista. O que foi o contexto renascentista? Um contexto de muitas transformações, onde os artistas passam a ter mais liberdade, porque antes, no período medieval, eles não tinham tanta liberdade assim. Eu vou explicar a questão do período medieval e renascentista com mais detalhes no próximo bloco. Outro ponto, que é uma imagem que carrega ali diversos inventos, pelo fato dessa questão do esfumato, da perspectiva, da tinta a óleo. Pode ser o autorretrato, se a gente for analisar numa perspectiva do autorretrato de Leonardo da Vinci, que algumas perspectivas trazem essa hipótese, que seria o autorretrato de Leonardo da Vinci, porque apesar de ser uma representatividade feminina, para os traços femininos da época, ela não era tão feminina assim. Outro ponto, né, de análise que poderia ser uma construção a partir de corpos, porque os artistas nesse período, para fazer a representação humana, eles não tinham o suporte, né, do posar, principalmente do posar feminino para os desenhos, para as pinturas, por conta de que quando você posava, as pessoas às vezes não entendiam isso certo, achavam que eram prostitutas, principalmente quando a questão do nu, mas os artistas renascentistas, eles começaram a estudar muito a questão da anatomia. E como é que iria estudar anatomia se fosse com pessoas vivas? Então, muitos artistas no período do Renascimento iam para os cemitérios e roubavam corpos para estudar a anatomia humana. Meu Deus, roubava? Uhum. Alguns roubavam, outros só desenterravam, né? Existem aquela questão de que só desenterrava, ia lá, desenhava mesmo, mas como às vezes tinham que fazer esses desenhos, né, por conta de iluminação, tudo, eles acabavam roubando mesmo alguns corpos. Hoje não, hoje nas faculdades a gente tem o modelo vivo, por exemplo, no meu curso, a gente tinha um modelo vivo, mas o modelo vivo o homem ficava de cueca, né, e a mulher ficava de biquíni, mas em turmas, isso por uma questão de pudorismos, enfim, né, de pessoas se sentirem sua moral, ética lesada, aí a universidade optou por utilizar o modelo vivo com cueca e com biquíni, mas turmas anterior à minha, o modelo vivo, de fato, quando a gente ia fazer desenho de figura humana, trabalhava com nu mesmo. Até porque, como é que você vai aprender a desenhar o corpo humano se você não está vendo o corpo humano, né? Enfim.
mas por diversas questões que as pessoas atualmente não conseguem compreender, algumas coisas foram proibidas. E no Renascimento, as coisas eram muito piores, a gente tinha uma carga cultural e histórica, e principalmente cultural, desses corpos não aparecerem. Então, eles faziam esses roubos, ou às vezes iam para os necrotérios para poder desenhar. E aí existe uma hipótese para a Mona Lisa, que a Mona Lisa seria essa construção de vários corpos. Né? Então, por isso que você percebe aí que parece que ela é tipo montada, parece que não há uma coerência entre o formato do rosto, o colo, parece que é montado. Uma outra teoria era que, de fato, ela era filha de um grande comerciante italiano, e foi uma das obras onde esse comerciante gostou tanto que deixou exposta em sua casa. Existem muitas teorias da Mona Lisa, muitas mesmo. É uma obra, não só o olhar da Mona Lisa é enigmático, mas também a sua história também é enigmática. Se vocês perceberem o olhar da Mona Lisa, vamos para o momento curiosidade da arte. Se vocês perceberem olhar a Mona Lisa de frente, vocês vão perceber que ela está olhando diretamente para você. Se vocês se posicionarem um pouquinho de lado, ela vai continuar olhando para você. Normalmente isso não acontece nas outras obras. Se você virar para o outro lado, ela vai continuar olhando para você como se ela estivesse acompanhando o seu olhar, tá? Há essa impressão aí, essa ilusão de ótica, vamos dizer assim, e isso se deve ao gênio Leonardo da Vinci, que não é só pintor, mas também é arquiteto, né? Ele é engenheiro, ele é escultor também. Então, o protótipo do paraquedas foi ele que fez, o protótipo do helicóptero, e aí depois essas coisas foram aprimoradas. Então, tudo que eu estou falando sobre essas concepções que vão ter uma fundamentação histórica, ou uma explicação histórica, ou uma explicação cultural, isso faz parte do processo de análise da imagem. Quando eu apenas descrevo, eu estou falando de leitura de imagem. Entendida essa diferença de leitura e análise? Sim. Entendido. Beleza. Ai, que bom, pelo menos não foi um sim. Aquele sim que vocês me deram antes. Vamos lá. Alguma associação, semelhança com a obra anterior? Bem, tá usando véu, né? Sim. Olha o posicionamento dos braços. Olha Aí- o sorrisinho. Ainda é uma pessoa, mesmo que tenha uma anatomia diferente, né? Não é um bicho. Né? Uhum. E possui características muito semelhantes à primeira imagem, no caso, que a obra original seria a inspiração, que foi a Mona Lisa, do Leonardo da Vinci. Essa obra é de um artista, ele é colombiano, é o Botero. Agora, se não me engano, ele é colombiano. O Botero, ele fazia suas representações com as mulheres em suas formas mais rechonchudinhas. Então, todas as obras do Botero não vai ter essa mulher curvilínea ou magra, ele vai ter essas obras, é uma característica do Botero, essas obras dessa mulher mais gordinha. E aí ele traz essa releitura da Mona Lisa, trazendo essa caracterização do véu, do vestido, do posicionamento das mãos, desse fundo que é semelhante. Então, qual a ideia da releitura? A releitura, ela não é esse processo onde você vai fazer igual. A ideia não é essa, porque senão sai dessa caracterização da releitura.
A ideia é que você venha trazendo elementos que são semelhantes, mas que, ao mesmo tempo, não vão descaracterizar a obra. Gente, eu preciso socorrer ali. Me dá um minuto. Então, bora lá. Então, a gente tem todo esse processo de caracterização, porque o que eu estou vendo na dificuldade que vocês têm me apresentado com a atividade, acho que não sei se é a 7 ou se é a 8, que é a de fotografia, que é de releitura fotográfica. Essa de releitura fotográfica, que vocês estão querendo fazer exatamente igual. Professor, eu quero pegar o fundo, não sei o quê. Não, o fundo é semelhante. Por exemplo, quem escolheu a Mona Lisa não precisa pegar o fundo, desde que não seja um fundo de flores, né? Você vai pegar um fundo, sei lá, de uma estrada, que tem alguns arbustos ali, que seja semelhante, que tenha uma rua, mas que tenha algumas árvores, de repente, para fazer esse cenário. Vai pegar lá tentativa de um véu escuro, porque ela não traz esse véu claro, um vestido escuro, esse posicionamento de mão, esse sorrisinho enigmático. Então, você não vai dar um sorriso mostrando o dente, esse olhar não vai estar de lado, esse olhar vai estar, esse posicionamento frontal, esse sorrisinho meio debochado. Então, o Boteiro, ele consegue trazer essa representação da Mona Lisa com as suas características, que é a mesma coisa que o Picasso faz lá nas Meninas de Velázquez. Ele traz as suas características, que são as características cubistas. Lógico que depois ele entra num processo ali quase que de desconstrução total da obra, até porque são 58 releituras, nenhuma delas ele traz ali, você identifica que são elementos característicos da obra do Velázquez, mas com características específicas do Picasso. Então, isso que é importante. A gente não vai conseguir um vestido exatamente igual, mas você vai conseguir, de repente, uma roupa ou a criação de uma roupa que seja aproximado. E vai estar trazendo vocês, né, que é a parte mais atual aí da obra. Então, bora lá. Nós temos aí a Mônica Lisa, feita por Maurício de Souza. E a Mônica Lisa, ela traz essa ideia da Mona Lisa também. Se vocês perceberem, tem o fundo com o caminho, não é o mesmo fundo, é um fundo semelhante. Tem a questão desses arbustos ali no final. O Maurício faz uma alteração nessa obra com relação à questão da coloração, que é para deixar mais caracterizado dentro da questão da história em quadrinhos. Existe um livro do Maurício de Souza chamado História em Quadrões. Então, ele pega toda a Turma da Mônica e coloca com grandes obras de arte da humanidade. Então, tem o Cebolinha de Michelangelo, de Davi de Michelangelo, tem o Pensador, não lembro quem é que é o Pensador, se é o Cascão ou se é o Cebolinha. Então, ele vai trazendo essas obras de arte e fazendo releitura de obras de arte a partir da Turma da Mônica. E aí você tem ali, ó, o posicionamento de mãos, novamente, mão direita sobre a mão esquerda, esse vestido, né, que é um vestido mais de época, esse sorrisinho, no caso da Mônica, não dava para deixar só o sorrisinho, porque ela é dentucinha,
Mas você tem aí esse olhar dela, que essa pálpebra está mais baixa comparada com outras imagens da Mônica. Essa pálpebra está mais baixa, que é para dar essa ideia desse sorrisinho enigmático. Detalhe. Pode falar. O vestido da Mona Lisa é marrom e esse daí tá mais vermelho. Então, por que tá mais vermelho? Que a Mônica toda vermelha. Então, não tem problema. Por que tá mais vermelho? Porque a roupa da Mônica é vermelha. Sim, eu entendi isso. Eu tô falando aqui. Outra coisa que eu notei. Que é a característica dela, no caso. Então, o Maurício, ele não perde a característica da Mônica, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue entender as características que o Leonardo deu para a Mona Lisa. Então, assim, excelente observação, assim. Eu só sinto falta do Sansão aqui nessa obra, mas tudo bem. do coelhinho dela. Então, vamos lá, gente. Tem uma obra que não é obra. Lembra que eu falei do Romero Brito? Deixa eu buscar aqui. O Romero Brito, ele também é... Que perigo dessa obra. O Romero Brito, ele também faz uma obra publicitária inspirado na Mona Lisa, que é a Mona Cat. Então, ele traz essas características dele, que são essas texturas, né, que ele traz dentro da obra publicitária dele. E quando você bate o olho, você enxerga ali, mesmo sendo uma gata, você enxerga a Mona Lisa. Você tem ali, ó, o fundo, a ideia dos arbustos, você tem ali o caminho, você tem o detalhamento da roupa, com características que ele traz, e só que você tem ali uma gata, só que você ainda continua com as características principais, dos elementos principais que a obra Mona Lisa, que a obra teórica, né, original, traz nesse processo. Entendido até aí, turminha? Sim. Então, olha só. Lá nessa tarefa da fotografia, não é que vocês vão me entregar qualquer coisa, mas vocês vão ter que pensar nesses elementos, né? Vão pensar como que vocês vão manter essa caracterização. E essa caracterização normalmente vai ser por conta dessa questão, das vestimentas, do semblante, né, da expressão fisionômica, do detalhamento ali de gestual, para poder compor essa questão da releitura. Com relação à tarefa 8, sobre o desenho em perspectiva, cuidado, porque tem algumas imagens na internet que só trazem as linhas principais de perspectiva, que são linhas diagonais, verticais e horizontais. E, às vezes, não traz o desenho em si. O que eu quero é que vocês desenhem em perspectiva. Pode falar. Tarefa 8? Do portfólio. Já está lá na... Tá na lista, Gustavo. Tá na lista que ela mandou. Sim. Mas essa tarefa, Gustavo, não precisa desesperar, não, tá? E o que eu fiz? Eu só antecipei para caso quem já tinha terminado até a tarefa 6 quisesse, de repente, adiantar, por conta daquela minha situação ali da primeira semana do módulo, que a gente não vai ter esse momento síncrono quando retornar para o módulo ali no dia 19. Então, mas vocês podem me mandar mensagem no WhatsApp, colocar no grupo, não tem problema nenhum, não. Aí, então, eu já antecipei essa tarefa lá do módulo, tá? E vou deixar a aula, vou colocar a aula lá, vai ser uma aula gravada, falando sobre arte medieval, tá bom? Tudo bem. Então, todas essas tarefas, da tarefa 1 até a 8, é para pôr no portfólio e enviar, até o dia 30 de julho. Exatamente, já tem um link lá. Então, em PDF. Tudo em PDF, muito bem lembrado. Ô, Thalita, eu queria te perguntar.
eu pretendo. Você tá ligado a fotinha lá que você tem que parecer? É releitura da imagem? Isso, a releitura fotográfica. Eu peguei um autorretrato de um escultor. Isso conta? É, se for de fato autorretrato, conta. Se for alguém que fez né? Se for retrato, se for retrato dele, não. Mas se foi ele que fez, não tem problema nenhum, não. De repente, me manda lá no privado que a gente dá uma olhada e conversa, Aham. tá? Qualquer dúvida, vamos me mandando no privado. Gente, a única coisa que eu não estou fazendo é corrigindo texto, por exemplo, resumo, análise de imagens, porque senão acaba sendo retrabalho, porque eu vou ter que corrigir tudo de novo. Então, eu não estou fazendo correções, assim, pelo WhatsApp, mas, assim, me manda, vale ter esse é o caminho? Aí eu vou colocando, esse é o caminho. Igual teve um colega que me mandou sobre a escultura em sabão. Falei, vamos dar uma olhada nisso, naquilo. Então, essas coisas, assim, é mais fácil para eu poder tá orientando do que, porque o texto, ele, de análise de imagens, o texto de resumo, ele demanda, por exemplo, eu parar para ler e saber, peraí, quais foram os tópicos de resumo que são importantes nesse momento. Ele falou sobre isso, isso, isso. Então, ele me demanda um pouco mais de tempo. Com relação à atividade 8, que eu estava falando, do desenho em perspectiva, ele não precisa ser pintado, pode ser só a lápis, só que toma cuidado na hora de fotografar ou escanear, porque se você fotografar, às vezes a foto vai estourar, e às vezes sai ou manchado, ou vai sair extremamente claro, não vai dar para ver direito. E faz em lápis 6B, que aí... mas é porque às vezes nem todo mundo tem, né? Então é só tomar cuidado mesmo na hora de fotografar. Não fotografa com flash, fotografa num lugar que tenha claridade natural, de preferência, porque o flash ele vai bater em cima do papel e vai ficar tudo branco, não vai dar para enxergar. Então, só tomar cuidado com esses detalhes. Outro ponto com relação a isso, precisa ser uma imagem, não apenas composição de linhas. Então, lá tem imagens de prédios, tem imagens de ruas. Thalita, eu não quero copiar, não quero nenhuma imagem de internet. Tem uma rua bem legal aqui na minha casa, aqui, que eu posso sentar ali e fazer ali o desenho da minha rua, tem umas montanhas, tem uma casa ali. Pode, não tem problema nenhum. Pode ser uma imagem em perspectiva ali da frente da sua casa. Por exemplo, quem mora aqui no centro de Batiba, faz um desenho ali de um prédio, não pega ele de frente, pega ele na diagonal, que você consegue ter uma perspectiva bem interessante. Pode fazer, de repente, de vários prédios, igual tem desenhos na internet de perspectiva? Pode, não tem problema nenhum, desde que tenha uma composição ali, que tenha uma imagem, de fato, em perspectiva. Entendido até aí? Entendido. Entendido. Com relação à atividade midiática. Por que atividade midiática? Porque a gente aproveitar que a gente está nesse âmbito de tecnologias, então vamos utilizar essas tecnologias a nosso favor. Nessa atividade midiática não pode slide, tá? Não é um trabalho de apresentação falado, né, de seminário. É uma atividade onde você vai escolher um suporte de mídia, pode ser animação, pode ser cinema, pode ser rede social, pode ser, sei lá, me fugiu agora. Mas, por exemplo, vocês vão ter dois caminhos. O primeiro caminho, escolher um movimento artístico e vocês vão ter que falar as características, obras de arte, tem tudo no passo a passo que eu coloquei lá nas atividades, sobre o artista, sobre as obras, sobre o movimento artístico em si. Você tem esse caminho, e aí você vamos supor que você resolva fazer um Instagram sobre arte barroca. Então, você vai ter que ter aí, no mínimo, 5 postagens, se você utilizar a rede social. No mínimo, 5 postagens. Então, vai ter ali obras barrocas,
falando do artista, falando das principais características, falando de algumas obras, fazendo uma análise, tem todo o detalhamento lá. Thalita, posso fazer, de repente, um documentário? Como se fosse um documentário, explicando, vou mostrar as imagens, né? E aí eu venho com minha voz em cima, faço um textinho com essas características que você pediu lá, e aí eu escolho várias imagens e venho falando em cima? Pode também. Pode fazer individual e até 5 pessoas, ou seja, dentro de 1 e 5, vocês estão tranquilos. Meu grupo resolveu fazer um telejornal, fazer como se fosse uma apresentação do jornal. Posso fazer, de repente, sei lá, uma comédia, um stand-up, inventando, falando sobre essas questões de arte, trazendo curiosidades da arte, de um modo geral, e fazer como se fosse um stand-up? Pode também, não tem problema. Ou seja, você vai utilizar, vai ter que gravar isso e tudo mais. Com relação ao segundo caminho. O segundo caminho é, Thalita, minha avó conta cada história, e aí, de repente, eu queria entrevistar a minha avó e a vizinha dela, e contar essas histórias aí de uma forma diferente, porque essas histórias, as duas contam histórias ali da nossa região, da comunidade, tem fotos, então pega essas fotos, escaneia, faz essa apresentação, entrevista essa pessoa, entrevista pessoas que convivem com ela também, falando sobre a importância dessas histórias ali, né, dessa região, para aquela comunidade. Enfim, a diferença é que quem for escolher o caminho 1 tem a opção de pesquisar na internet, tem a opção dos livros ali, que estão ali digitais, e quem escolher o caminho 2 vai pesquisar diretamente com seres humanos. Só que é uma pesquisa um pouco mais aberta. É uma pesquisa onde vocês vão ouvir as pessoas falando da sua região, da sua comunidade. A ideia é essa. Por exemplo, Thalita, eu tenho um amigo aqui em casa, aqui perto de casa, só que ele é do Floresta. Posso fazer com ele essa atividade? Porque ele é do 1º ano também, só que a única diferença é que ele é do Floresta, mas ele é meu vizinho. Posso fazer junto com ele? Pode, não tem problema algum. Só me lembra, para eu poder, na hora de avaliar, lembrar de que eu vou estar trabalhando com pautas diferentes ali no processo avaliativo. Só isso. Alguma dúvida? Então, dá para fazer com alguém do Floresta? Olha, Dá, desde que vocês não ultrapassem o limite de 5 pessoas. entendi, obrigado. Tá? Porque eu sei que tem muita gente que mora próximo, mas que, às vezes, tá só em curso diferente. A atividade é a mesma. Tá? Então, vocês podem propor aí esse diálogo aí de turma. Não tem problema misturar A e B também não, né? Pode também. Não tem problema, não. Gente, nós estamos tudo junto e misturado. Não sei, assim, eu optei por dar essas aulas separadas do Floresta e Meio Ambiente no semestre passado, né, no ano passado, juntou tudo, Floresta e Meio Ambiente. Mas eu optei por esse modo de dar 2 aulas, igual uma para o Floresta e para o Meio Ambiente, por conta do horário de aula de vocês, porque eu sei que vocês estão nessa expectativa de retorno, e aí fica mais fácil para vocês se organizarem, do que vocês, de repente, ter uma aula de manhã, sendo que as aulas de vocês seriam à tarde. Então, eu optei por fazer dessa forma, porque também teria a opção de juntar todo mundo. Eu acho que fica mais fácil, fica um grupo menor, né? Então, vocês ficam liberados aí. Você vai juntar, por exemplo, meio ambiente A com meio ambiente B, você vai juntar meio ambiente A com o B do Floresta. Fiquem à vontade, desde que vocês sigam essas especificações que eu coloquei.
tá? E me avisa, gente. Outro ponto, Thalita, a gente montou o grupo, só que a gente ainda tem dúvida no que fazer. A gente conseguiu definir o caminho 1 ou 2, só que a gente ainda tem dúvida. Me chama no privado, que a gente marca uma reunião com o grupo, independente se vai estar no módulo ou não, tá? Então, vocês fiquem à vontade para poder me chamar nessas 2 semanas aí, mesmo que vocês vão estar aí livres de mim. A gente vai conseguir um tempinho ali. Vamos marcar uma reunião com a Thalita para poder definir, para não acumular lá na frente? Podem me chamar no privado que a gente marca um horário. Tá joia? Então, galerinha, já que vocês não têm dúvidas, portfólio dia 30 de julho, o link, né, de postagem já está na plataforma, as tarefas também do próximo módulo, né, do próximo bloco, essa tarefa 7 e a tarefa 8, e já tentem adiantar essa atividade midiática, porque ela vai ser entregue, se a gente continuar no bloco, em outubro, ela vai ser entregue logo na primeira semana do bloco de outubro, não estou lá em outubro já, gente, agosto, no dia 14 de agosto, vai pegar ali uma semana onde a gente vai estar entrando, retornando para o bloco. Então, aproveita que está tudo fresquinho, para não acumular também as tarefas de vocês. E nós teremos aí 3 semanas no próximo bloco. Eu coloquei só 2 tarefas, então a outra tarefa que eu inseri já vai ser para o próximo portfólio. Esse portfólio vai se concluir com 8 tarefas, tá? Essa primeira parte de avaliação. Inclusive, nessa listinha de tarefas, Gustavo, tem todas as pontuações lá, não sei se vocês viram. Então, tá tudo discriminado. Então, eu vou seguir aquilo ali na hora de corrigir. Por exemplo, por que de repente fulano tirou 0,7? Aí eu vou colocar do lado lá, por que você tirou 0,7 e não 1, se a tarefa vale 1, tá bom? Tudo bem. Alguma dúvida, galerinha? Vocês estão quietinhos hoje, Acho que falando não. um pouco. A lista lá ficou bem explicadinha. Então tá. Eu vou liberar a lista de presença de vocês, tá? Já vou colocar aqui no chat. Aí assinem, por favor. E aí, à medida que vocês forem assinando, vocês podem já ir saindo já, tá bom? Um beijo para vocês, eu vou parar a gravação. Se alguém tiver alguma dúvida ou, de repente, não conseguiu compreender